Bom, agora vamos entrar de fato dentro do código, dentro do mundo dos algoritmos. A gente vai começar falando sobre variáveis e constantes. Pode ser que seja útil você armazenar um valor, um determinado dado, para ser reutilizado ao longo do código. Esse espaço de armazenamento ele é chamado de variável, tá? Ou seja, por uma definição técnica, uma variável é um espaço em memória utilizado para alocar um valor. Esse dado ele pode ser alocado de diferentes formas conforme diferentes linguagens. Tá? Em geral, a gente tem 3 atributos, 3 elementos que compõem uma variável e a sua definição. O primeiro atributo desses 3, vou pegar uma corzinha que eu consiga desenhar aqui, é o tipo de dado que vai ser representado. Então, o tipo de dado que vai ser representado. Então, eu posso ter uma string de caracteres, ou seja, uma cadeia de caracteres, e quando existirem, eles sempre vão ser caracterizados por um par de aspas, tá? Então, digamos, uma string com o meu nome, Felipe. Eu sempre tenho que encaixar essa string, esse texto, num par de aspas, tá? Para indicar para o computador que isso se trata de um bloco de texto. Esse bloco de texto pode ter letras, pode ter símbolos, pode ter números, pode ter qualquer coisa dentro, tá? Em seguida, eu passo um nome para essa variável. Então, eu passo um nome para a variável. E aí, cada linguagem tem uma forma de atribuição de valores, tá? Aqui a gente vai usar o igual, que é a simbologia mais utilizada pelas linguagens. Então, isso aqui quer dizer que a variável do nome idade, do tipo inteiro, está recebendo o valor 31. Então, a gente sempre passa um valor. É assim que a gente constrói uma variável. Então, eu posso dizer que eu tenho essa sintaxezinha que a gente desenhou aqui. Sintaxe é o conjunto de palavras que formam um comando, tá? Essa sintaxe ela é composta pelo tipo de idade, pelo nome, pelo tipo de idade, pelo tipo de dado, pelo nome dessa variável e pelo valor que está sendo atribuído a ela, tá? Não necessariamente eu preciso atribuir um valor inicialmente, tá? Eu posso simplesmente criar uma variável e atribuir um valor para ela posteriormente. Esse processo de atribuir um valor é chamado de atribuição de valores a variáveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso porque tem uma nuance específica que você precisa saber, tá? Mas aqui é tranquilinho entender isso, né? Então, tipo de dado, o nome do dado e a atribuição de valor. No Python, eu vou falar já direcionado para as linguagens que a gente vai ver, né? No Python a gente utiliza igual e no R a gente utiliza uma simbologia bem diferente. É como se fosse uma flecha, tá? É o sinal de menor que e um hífen. Os tipos de dado, eles são dos tipos mais variáveis e cada linguagem ela contempla alguns tipos específicos, tá? De forma geral, a gente pode considerar 4 tipos de dados diferentes. Os dados de caracteres textuais, chamados de string. Então, quando você está numa linguagem de programação, provavelmente vai aparecer string ou str. Quando você está no SQL, aparece varchar, que é caracteres variáveis, tá? Então, nada mais é do que um bloco de texto envolto em aspas, tá? Então, eu teria Felipe aqui, por exemplo. Podem ser aspas simples ou aspas duplas, tá? Depende da linguagem, depende do contexto. A gente tem os tipos de dado de números inteiros. Então, seriam algumas linguagens chamam de number, outras de integer, outras somente de int, tá? Seriam números inteiros, 9, 10, 11, tranquilinho, né? Tem os números decimais, que a gente chama de número de ponto flutuante ou double. Esse float aqui é o que a gente utiliza em Python, por exemplo, tá? Seriam números decimais. E aqui em programação, a gente sempre usa a notação americana, tá? A gente não vai escrever 9,10. A gente vai escrever sempre 9.10, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso. E por fim, a gente tem os valores lógicos. Os valores lógicos derivam lá da lógica matemática, que por sinal é essencial que você saiba um básico para a gente poder aprender lógica de programação. A gente vai fazer uma revisãozinha rápida mais para frente, tá? Mas é essencial que você saiba sobre isso. Então a gente tem os valores true,
e os valores false, relativos a valores verdadeiros e valores falsos. A gente ainda pode ter valores ausentes como null, como none, que é o caso aqui, por exemplo, de Python, e o null é o caso de linguagens como JavaScript e como SQL, tá? Então, cada linguagem tem suas nuances específicas. E isso aqui é uma coisa que não é muito cobrada dentro de lógica de programação, tá? Questões que cobram lógica pura, mas é essencial que você saiba para entender mais para frente como as coisas acontecem. Durante o processo de declaração de declaração de variáveis, a gente tem duas características aí que definem como é que a linguagem se porta. Cada linguagem ela pode adotar uma linhagem dentro de cada uma dessas duas características. Primeiro, essas características a gente encaixa dentro de um conceito chamado de tipagem, tá? Tipagem diz respeito ao tipo de dado. Dentro da tipagem, a gente pode classificar a força de uma linguagem, ou seja, a força ela vai definir se a gente pode ou não fazer operações entre tipos diferentes de dados. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu escrevo para o computador 7 e eu escrevo 7 entre aspas. Aqui ele vai interpretar como um número inteiro. Aqui ele vai interpretar como uma string de caracteres, tá? Por quê? Porque tem esse par de aspas aqui que caracteriza isso. Linguagens de tipagem forte, elas não permitem operação entre tipos diferentes. A gente não pode fazer operações entre tipos diferentes em linguagens de tipagem forte, que é o caso do Python, que é o caso do Java. Agora, linguagens de tipagem fraca, elas permitem que exista essa soma, essa operação entre diferentes tipos de dado. Que é o caso da linguagem mais utilizada hoje em dia, que é o JavaScript. Inclusive, para resolver esse problema, entre aspas, é um problema, né? A gente tem uma derivação que se chama TypeScript, tá? Bom, quanto à força, é permitir ou não permitir operação entre dados de tipos diferentes. E a gente pode ter uma variação quanto à definição de tipo. A gente tem as definições de tipo dinâmica e as definições de tipo estática. Nas definições dinâmicas, a gente não tem esse primeiro bloco aqui, ó. Esse primeiro bloco aqui, ele não existe nas definições dinâmicas. Por quê? Porque o interpretador do código, ele vai interpretar automaticamente qual é o tipo de dado. Então, se eu botar idade igual a 31, o computador vai ver esse 31 aqui e ele vai interpretar automaticamente que é do tipo inteiro. Eu não preciso dizer para ele, tá? Porém, linguagens com tipagem estática exigem que eu bote o tipo de dado. Qual que é o problema? Quando eu tenho uma linguagem de tipagem estática, eu não vou poder mudar o tipo de dado a não ser que eu faça um parse desse tipo de dado. Ou seja, eu passe esse dado por algum processo que vai mudar o tipo dele. Se eu estiver trabalhando com uma tipagem dinâmica, então, no mesmo exemplo, eu tenho aqui idade igual a 31. E eu depois resolvo escrever isso aqui, ó, para substituir o valor. Aqui o interpretador vai dizer que é inteiro. Aqui ele já vai dizer que é uma string. Então ele vai automaticamente e dinamicamente mudar o tipo de dado conforme a definição do valor dentro desse dado, tá? Essas são as diferenças. Aqui trazendo exemplo, o Python também é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? E aqui tipagem estática a gente tem o C, temos o Java, tem as linguagens que a gente chama de mais robustas, tá? Então, para você, concurseiro de área geral, é importante que você saiba essa dupla aqui. Forte e dinâmica. Python é uma linguagem de tipagem forte e dinâmica e é a principal linguagem para sua prova, né? Então, já grave isso agora, tá bom? Olha só, essa questãozinha novamente do CalBR. Vou botar em tela cheia aqui.
Os dados de um algoritmo devem ser definidos por tipos para que seus conteúdos possam ser submetidos a operações corretas inerentes a cada tipo de dado. Bom, daí você deve pensar, pô, deve ser definido, mas o Felipe falou que existe tipagem dinâmica e tipagem estática. Na tipagem dinâmica a gente não precisa definir o tipo de dado. De certa forma, a sua linha de raciocínio está certa, você não precisa definir o tipo de dado. Mas isso não quer dizer que não exista um tipo de dado associado àquela variável. A gente sempre, em 100% dos casos, a gente vai ter um tipo de dado associado a uma variável. Então, independentemente de ser tipagem dinâmica ou forte, eu sempre vou ter a atribuição de um tipo, tá bom? Por isso, o gabarito dessa questão aqui é certo. Agora, eu chamo de variáveis ou variables porque elas são, exatamente como o nome diz, variáveis. Eu posso mudar o seu valor ao longo da execução do código. Eu posso fazer operações de incremento, de decremento, eu posso substituir, eu posso fazer várias coisas com esse valor dentro de uma variável ao longo do código. Isso não é válido quando eu estiver falando de uma constante. A constante também é um espaço em memória para armazenar um dado e funciona quase como da mesma forma, só que ela é constante, ela não permite que o valor seja alterado depois que eu definir inicialmente esse valor, tá? Então, feita a definição inicial do valor, eu não vou mais alterar ele, vou permanecer ele sempre com o mesmo valor. Se eu fizer qualquer operação que tente modificar o valor da constante, o nosso programa vai, entre aspas, quebrar e não vai ser executado, tá bom? Agora, vamos declarar umas variáveis aqui, só uma práticazinha, tranquilo. Como eu expliquei para vocês, o processo de declarar uma variável é o processo da gente criar essa variável e atribuir um valor a ela. Eu vou fazer aqui os dois tipos de tipagem, tá? Tipagem estática e tipagem dinâmica. Então, na tipagem estática, vou falar aqui sobre a idade, a minha idade. Eu tenho o tipo inteiro, o nome é idade, e aí eu já faço uma atribuição de valor, tá? Eu poderia fazer só isso aqui, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Int idade. E aí depois que eu declarei a variável e declarei o tipo de dado para essa variável, eu posso só atribuir um valor. Isso aqui é a declaração. E isso aqui é a atribuição de valor. E para eu declarar uma variável em tipagem dinâmica, eu posso fazer do processo tradicional, já declarar e atribuir um valor, ou só criar idade e depois eu não vejo uma situação muito prática para isso, mas depois eu posso simplesmente atribuir um valor. Isso aqui, na verdade, ele vai iniciar uma variável com um valor vazio, né? E aí depois você pode atribuir um valor ali dentro desse espaço de memória. Ele basicamente reserva um espaço de memória para você atribuir depois. Outro exemplo, agora a gente fez tanto de valores inteiros, vamos fazer de uma string de caracteres. Posso fazer str, nome igual Felipe. Ou simplesmente escrever nome igual Felipe. Sempre lembrando do par de aspas. Esse par de aspas, inclusive, ele é importante para SQL, tá? Em SQL, quando você vai escrever o varchar, que é o string do SQL, você precisa de um par de aspas, senão o comando não é executado. O escopo de uma variável, agora a gente começa a entrar numa parte um pouquinho mais técnica, tá? Ele se refere ao espaço onde eu posso acessar uma variável. Então pensa que eu tenho deixa eu adicionar, fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Ó, pensa aqui comigo. Pensa que eu tenho um programa. Eu tenho um programa. Dentro desse programa, eu tenho programas menores. Esses programas menores podem ser funções,
podem ser classes, objetos, enfim. Dependendo da linguagem, dependendo do paradigma, são coisas diferentes, tá? Mas pense que eu tenho pequenos programas dentro de um programa grandão, tá? Tem um programa grandão e pequenos programas dentro. Se eu declaro uma variável aqui dentro, a gente tem o que se chama de escopo local. Então, eu declarei uma variável com escopo local. Ela só pode ser acessada aqui dentro. Agora, se eu declarei uma variável aqui no chamado escopo global, ela pode ser acessada tanto no programinha quanto no programão. Agora, se eu declaro uma variável no programão, no programa externo, se eu vou lá e declaro uma variável aqui, perceba que ele engloba tudo. Então, independente de ser global ou local, eu posso acessar em qualquer local do programa, tá? Nesse caso, a gente chama que é escopo global, porque ele pode ser acessado em qualquer ponto. Mas depende da linguagem, cada linguagem tem um tipo de definição de escopo, tá? Então, em lógica de programação, isso também acaba não sendo muito cobrado, isso acaba sendo cobrado mais nas linguagens específicas, tá? Então, isso é o escopo. O escopo se refere aos pontos em que eu posso acessar uma variável. Então, num exemplo mais prático, se eu fizer uma variável aqui de escopo local e eu for executar algum passo aqui fora no programa externo que acesse essa variável que está no programa interno, eu não vou conseguir, porque ele não vai saber que existe. Cada programa só tem consciência dele mesmo. Se tem um subprograma dentro dele, ele não conhece. Alguma coisa definida dentro dele, né? É como se fosse um bloco ali dentro, ele sabe que existe um bloco, mas ele não sabe que existe dentro, tá? E isso tem que ter muito cuidado, principalmente JavaScript trabalha com problemas de... tem muito problema de escopo, né? Python não tem tanto assim. Então, é só um pontinho para se atentar. Agora, um ponto mais importante ainda são os tipos de atribuição de valores para uma variável, tá? Tipo de atribuição de dado, para não se confundir. A gente tem dois tipos diferentes de atribuição. O primeiro tipo de atribuição é um tipo de atribuição por valor, que é esse tipo aqui. E o segundo tipo de atribuição é uma atribuição por referência. Cada linguagem lida com essas atribuições de uma forma distinta, tá? Mas de forma geral, nas atribuições por valor, a gente cria um novo espaço dentro de memória. Então, digamos que eu fiz A igual a 3. Eu criei um novo espaço na minha memória para armazenar esse valor 3. Por isso, esse processo é um pouco mais lento do que eu fazer isso aqui, ó, B igual a A. Quando eu fizer B igual a A, eu estou fazendo um processo de atribuição de valor por referência. Atribuição de dados por referência. Então ele vai pegar esse A e ele vai, entre aspas, apontar para o espaço de memória que está armazenado 3. Que a gente chama de ponteiro. Algumas linguagens lidam com isso a partir de ponteiros, que é o caso do C, por exemplo. Que trata isso com uma forma um pouquinho mais consistente. Outras linguagens têm certo problema com isso, que é o caso do Python, tá? O Python, a gente vai estudar quando for ver Python isso, mas ele tem esse problema quando a gente utiliza um tipo de dado chamado listas, mas ele não tem esse tipo de problema quando a gente utiliza outros tipos de dado, tá? Então, quando eu atribuo por valor, o processo é mais lento, eu preciso criar um espaço em memória, mas é mais íntegro. Por quê? Porque qualquer alteração que eu fizer na variável A vai atingir somente a variável A. Agora, no processo por referência, é um processo mais rápido, porque eu estou apontando para um lugar de memória, eu não estou criando espaço novo, mas a gente tem o que a gente chama de efeitos colaterais. Por quê? Porque tudo que eu fizer em B e tudo que eu fizer em A reflete um no outro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho A igual a 3 e eu creio B igual a A. Vamos atualizar esse valor 3. Se eu fizer B igual a 4, esse 4 aqui vai atualizar esse valor que seria da variável A. Então eu tenho que ter muito cuidado. Isso aqui se chama de efeito colateral. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu fizer isso, para eu não alterar um valor que eu não queira que seja alterado. Certo? Mas, de forma geral, é um processo muito mais veloz de ser executado. Olha só a questão que cobrou isso da VUNESP. Considere que, ao se chamar uma função,
foram passados os valores de variáveis para ela e o valor de cada variável na função chamadora é copiado nas variáveis fictícias correspondentes da função chamada. E a chave está aqui, ó. As alterações feitas nas variáveis fictícias na chamada não têm efeito nos valores das variáveis reais. Ou seja, as alterações nas variáveis fictícias não têm efeito nas variáveis reais. Se eu não tenho efeito, eu estou fazendo uma atribuição por valor, né? Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Se não me engano, aqui vai dar E, mas não é E, tá? É a letra D. Ela não tem efeito nas variáveis reais. E a gente vai terminando esse bloco por aqui sobre variáveis e... eu vou até voltar aqui para você não confundir, né? Sobre variáveis e constantes, tá? É importante que você saiba isso, não costuma ser cobrado de forma tão profunda, mas saber o que são variáveis é o primeiro passo para a gente entender a lógica de programação.